Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, o assunto desse vídeo é um problema que muita gente tem, mas que é difícil de ser tratado. E o assunto é: almejar liderança é pecado? Vamos lá. Primeiro, para a gente entender se é não ou pecado, a gente deve ir para a Bíblia e ver o que a Bíblia diz sobre isso, né? E lá em Mateus 20 diz assim, Mateus capítulo 20, versículo 20, diz assim: Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Mande que no seu reino estes meus dois filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles que a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, aqui a gente percebe que a gente não pode buscar se assentar em lugares ou sermos algo dentro da igreja em si. A gente não pode buscar títulos ou cargos. Mas existe uma controvérsia aqui. Tá, Vitor, vamos lá. Eu tenho um chamado pastoral. Eu não posso querer ser um pastor? É pecado eu querer ser um pastor, sendo que Deus já me falou que eu vou ser um pastor? Isso é pecado? O que eu posso te dizer? Não é pecado. Mas se o seu chamado virou o seu ídolo, você esqueceu do seu chamado. Porque a partir do momento que o seu chamado ele vira um Deus na sua vida, você se esqueceu realmente de quem é Deus. Porque o que deveria te levar a viver esse chamado pastoral, ou ser um ministro de louvor, ou ser um pregador da palavra, é realmente Deus, e não esse cargo, aquilo que ele pode te oferecer, sabe? Então, se você esqueceu de quem é Deus, ou se você esqueceu de quem você é, você vai querer é, ser alguém, porque o seu chamado muitas vezes pode ser, ou esse título, esse cargo que você tanto busca, que você tanto procura, ele pode ser uma justificativa para tentar justificar, ou algo para tentar justificar a sua falta de identidade. Porque você não sabe quem você é, então você busca ser preenchido por aquele cargo, por aquele título, por aquela posição dentro da sua igreja, porque você não tem a sua identidade firmada. Então você precisa de algo para dizer quem você é. Então, se você não sabe quem você é e você busca um cargo, um título ou uma liderança, Deus pode até te dar, Deus vai te dar, talvez, mas sabe o que vai acontecer? Você vai fazer daquele seu cargo, daquele seu título, um Deus. E você vai amar mais o seu título do que a Deus, porque você vai fazer aquilo ser parte da sua identidade, sabe? Então, se você não é mais líder, você perdeu sua identidade. E não é isso que Deus quer para sua vida. Você pode sim querer ser um pastor, um ministro de louvor ou qualquer outro título que você tiver, um diácono, um presbitério, mas essa ela não pode ser a sua maior motivação, sabe? Porque a sua motivação que vai te levar a esse cargo não pode ser você estar naquele cargo, sabe? Esse cargo, esse título, vamos falar esse título, né? Esse título que você tanto busca, ele tem que ser um reflexo daquilo que você vive no secreto com Deus. E não aquilo que é tudo que você tem com Deus, sabe? Ele não pode ser aquilo que baseia o seu relacionamento com Deus, mas sim aquilo que é um reflexo daquilo que você já vive com Deus. Muitas vezes o nosso chamado ou a nossa vocação se torna um Deus nas nossas vidas. E nós começamos a fazer tudo para sermos vistos pelo nosso pastor, pelos nossos líderes, para ter um tipo de aprovação, sabe? Você faz as coisas porque você quer surpreender alguém, você quer é, realmente ter algo em troca, um reconhecimento. Mas isso ele não vai acontecer, tá? Porque quando Deus ele vê que você está fazendo por aprovação, você não vai ter reconhecimento, você não vai ter aprovação. Deus vai te frustrar até que você entenda que você não precisa fazer nada para ter aprovação, sabe? Você não precisa fazer nada para ser aprovado. Até porque a aprovação de Deus, ela vem pela cruz e não por aquilo que você faz. Então Deus vai te frustrar porque ele vai levantar outras pessoas, ele vai escolher outros, ele vai usar outros, até que você entenda que você não precisa fazer aquilo ali para ser aceito por Deus. Você precisa sim ser reconhecido por Deus e não pelos homens. Mas então aqui existe uma justificativa, sabe? Porque o ser humano, no seu orgulho, na sua
soberba humana, né, ele levanta uma justificativa que você provavelmente já ouviu, ou se você já não falou essa justificativa. Ah, então eu não quero mais servir porque eu não fui reconhecido, eu faço um monte de coisa e ninguém vê o que eu faço, e daí o fulano lá da minha igreja, que serve muito menos que eu, é reconhecido, ele tem cargos, ele tem um monte de coisa. Mas aqui a gente volta para o Mateus 20, versículo 26, que diz assim: Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Aqui Jesus está falando nitidamente que você não deve se importar com ser grande, mas sim servir. Porque se você está servindo, você está sendo mais parecido com Jesus, sabe? Ali fala que Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, se você quer ser parecido com Jesus, você deve servir e não ser um diácono ou ter um título de pregador ou ter um microfone nas suas mãos, sabe? A resposta para essa pergunta é: almejar liderança é pecado? É. Se você tem isso como seu Deus, se torna um pecado sim, porque se torna um pecado de idolatria. Mas, se você quer ser um pastor porque você admira, você quer, porque você sabe que Deus tem um chamado para você, um título, isso não pode ser a sua motivação. Mas o seu secreto com Deus vai te levar a ser isso, sabe? O título, ele vem para estabelecer algo que já existe nos céus e no seu secreto. Então, antes de você ser um pastor, antes de você ser um ministro de louvor, antes de você ser um pregador, na frente de todo mundo, nos holofotes, você precisa ser no backstage, no behind the scenes. Então, tipo, você não pode querer ser algo na frente das pessoas se você não é algo no seu secreto com Deus, sabe? Então, se você não cuida, se você não pastoreia os seus amigos, como é que você vai se pastorear uma igreja inteira, sabe? Se você não prega para os seus amigos que não conhecem Jesus, se você não prega para sua família, para aqueles que não conhecem a palavra, como é que você quer pregar no púlpito? Sabe, se você não ministra a adoração para você mesmo, no seu secreto, no seu quarto, quando você está sozinho, como é que você vai ministrar uma igreja inteira? Sabe, não existe isso. Então, antes de querer ser algo na frente dos outros, busque ser com Deus e para você mesmo, sabe? Busque ser conhecido por Deus e não pelos homens. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 diz assim: Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão. Consolidar o chamado é em Jesus. Então você pode sim querer exercer o seu chamado, sabe? Mas você precisa entender que o seu chamado ele precisa estar consolidado em Jesus, porque ele é a nossa firme fortaleza, ele é a nossa rocha que não pode se abalar, sabe? Então, se você consolidar o seu chamado na sua motivação de ser um líder, beleza, você vai alcançar a liderança, eu não vou te dizer que não. Você pode até alcançar esse título que você tanto busca, mas vai chegar um momento em que esse título ele não vai fazer mais sentido para você, porque você não tem a real motivação, você não tem, você não tá firme na rocha inabalável que é Jesus, sabe? Então, você vai cair e quanto mais alto você está, maior a queda, sabe? Então, quanto maior o seu cargo dentro da sua igreja, maior você vai cair se você não estiver bem fundamentado em Jesus. Então é perigoso, é muito perigoso isso. Em Mateus 7, versículo 21 diz assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? 23. Então eu lhes direi claramente: Nunca os conheci. Afaste-se de mim, porque vocês praticam o mal. Então, mais do que reconhecimento e títulos na terra, busque ser conhecido por Deus, sabe? Busque ser conhecido por o Criador, por aquele Pai que, que mais do que o seu serviço, ele deseja o seu coração, sabe? Então, mais do que um título, é necessário que você seja filho de Deus, porque esse é o maior título que nós podemos ter, sabe? Jesus, ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. No céu não vai existir pastor, no céu não vai existir diácono, presbítero, não vai existir pregador, famoso. No céu vai existir filho de Deus. Então, o maior título que você pode buscar é ser filho de Deus, e não um título pastoral, não um título de ministro, não um título de pregador. Então, busque ser um filho de Deus, para que você seja em plenitude aquilo que o Senhor te chamou para ser. Sabe o que é interessante? Eu estava lendo esses dias atrás, 1ª e 2ª Reis, sobre Elias e Eliseu, e a gente pode ver que em 1ª Reis 19, quando Elias ele tá lá na caverna, né, e Deus fala para ele sair para a caverna, então Deus fala com ele, ele fala para Deus que ele tá se sentindo sozinho, sabe? E Deus ele fala para ele que
era para ele ir lá em tal lugar e ungir Eliseu. Elias não conhecia Eliseu. Elias não sabia quem Eliseu era. Eliseu não era conhecido entre Israel inteira, mas Deus conhecia Eliseu. E Deus mandou Elias ir lá e ungir Eliseu. E a partir dali, Eliseu teve um título de profeta. Mas não porque Eliseu era conhecido entre a multidão. Não, porque Eliseu se fez conhecido com Deus. Eliseu escolheu se fazer conhecido em Deus, sabe? Deus conhecia Eliseu e isso era melhor do que qualquer outra coisa. Porque quando foi para Eliseu receber o título de profeta, a unção de profeta, Deus conhecia ele e mandou Elias ir lá ungir ele. Então, mais do que ser conhecido pelos homens, você precisa ser conhecido por Deus. É isso que você precisa fazer. Se você tem um chamado, se você tem um propósito de ser um líder, de ser uma líder, de exercer esse chamado pastoral ou um título de ministro de louvor, você não precisa desse título, sabe? Você precisa ser conhecido por Deus, porque é no secreto que você constrói o seu chamado, o seu propósito, e não em frente à multidão. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha edificado vocês. Se edificou, já dá o like aí no vídeo, já se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber a notificação dos próximos vídeos que for postado aqui no canal. Fechou, galera? Muito obrigado por assistirem e é isso.